Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas. Então, da mesma forma que a aula passada, na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos que estão relacionados com esse conteúdo da ciência, que é chamado de química. Então, vai ser uma aula mais simples, uma aula uma aula não tão comprida. Então, vamos aprender agora alguns conceitos e vocês vão conseguir relacionar algumas informações que foram faladas na aula passada com informações que vão ser faladas agora, certo? Então, o que são as transformações químicas? Então vejam aí, eu tenho uma corrente enferrujada, que na química a gente chama isso de um metal oxidado, o ferro oxidado. A gente tem um bolo e a gente tem um fósforo em chamas. Então, deixa eu pegar aqui um laser. Então, tudo isso aqui em comum, todos esses três têm uma coisa em comum, que é que todos eles passaram ou passam por uma coisa chamada transformações químicas. Então, mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que não existiam antes. Então, essa é a definição para o que a gente chama de transformações químicas. Então, eu vou explicar um pouquinho mais depois, mas, por exemplo, no caso da corrente, essa corrente, quando ela era nova, se você tem uma corrente nova em casa, ou se já viram alguma imagem ou algo do tipo, vocês veem que elas são bem mais bonitas e elas não são tão enrugadas com é, essas marcas aqui meio alaranjadas. Então vejo que antes ela era de um jeito e depois ela passou a ser de outro jeito, depois que enferruja. Isso acontece com basicamente todos os materiais feitos de ferro, quando não tem uma proteção. E se esse processo de ferrugem é um processo chamado de oxidação e é uma transformação química. A gente vai ver que existem dois tipos de transformações. E a gente vai entender a diferença entre elas e ver por que, que essa é tão interessante e por isso a gente está abordando na aula de hoje, certo? Então, a matéria sofre constantemente transformações. Quando as mudanças são apenas relacionadas ao seu estado, ou ainda à agregação do material, essas transformações são chamadas de transformações físicas, ou seja, essas transformações elas não alteram a composição da matéria. Daqui a pouco a gente vai entender a diferença. A transformação somente pode ser chamada de transformações químicas quando resulta na produção de um material distinto do inicial, com características também distintas. Então, por exemplo, quando uma coisa ela se transforma em outra, ela pode ser uma transformação química ou uma transformação física. O que você vai identificar primeiro ela mudou a substância? Ela pode voltar a ser a substância que era? Então, vamos dar um exemplo. Então, vamos ao exemplo da corrente. Você pega aquela corrente de ferro, ela novinha, ela vai em ferrugem. Depois você pode voltar até aquela corrente exatamente como ela era antes, você pode tirar o ferrugem, mas ela vai ficar com um pouquinho de buracos. Então isso porque parte de sua matéria se transformou no ferrugem e não tem mais como voltar. A não ser que passe por outro tipo de reação química, mas isso aí não acontece naturalmente. Mas se eu pegar, por exemplo, colocar nas caçambinhas de gelo, a água líquida, e colocar no congelador, veja que ela vai transformar agora de água líquida para água sólida. Só que aquela água sólida, quando eu colocar de volta, sei lá, na mesa, com o tempo ela vai voltar a ser água líquida. Então a gente vê dois tipos de transformações, na corrente e na água. A diferença é que a que aconteceu com a água, ela é uma transformação reversível, ou seja, ela pode voltar ao que era antes e não mudou em relação à composição física, à composição química da matéria, só mudou o seu estado físico. Então ela passou de líquido para sólido, então isso é chamado de uma transformação física. A transformação química é quando a gente tem mudanças não só no estado de agregação, que é o estado, a forma física, a forma como a gente consegue visualizar, mas a composição química se transformou em uma outra substância, certo? A gente daqui a pouco vai entender melhor na prática com uma reação química que vocês vão entender melhor, certo? Então, essa é a diferença entre transformações físicas, que é quando a gente não mexe na composição química, ou seja, eu posso transformar, destransformar, transformar de novo, destransformar, que ela consegue voltar e voltar, e a química não, a gente transforma uma vez e não volta mais. Vou dar um exemplo mais simples. Se você pegar uma folha de papel e você colocar e queimar essa folha de papel, ela vai virar cinza, não é? Depois eu consigo voltar a ter a folha de papel? Não consigo. Então, se eu não consigo voltar ao que era antes, a gente sabe que é uma transformação química. Mas, deixa eu ver outro exemplo de física.
Se eu pegar um lápis e eu quebrar ele no meio, eu vou ter agora 2 lápis. Eles ainda são lápis. Eu posso até conseguir juntar eles se eu colocar uma fita, alguma coisa desse tipo. Então, eu não alterei. Ambos ainda continuam sendo lápis, mesmo tendo quebrado. Então, isso foi uma transformação física. Já no papel, não. No papel, eu queimei ele. Vamos usar o exemplo também só com papel. Se eu pegar o papel e rasgar o papel em 2, eu vou ter papel de um lado e papel do outro. Então, ainda é papel. Vou ajeitar essa câmera. Mas se eu queimar o papel, eu vou ter aí uma transformação química porque eu não consigo mais voltar ao que era antes e ainda assim a composição vai ser diferente. Então após a queima, ele já não é mais papel, ele agora é cinza. Então veja que se transformou em uma outra coisa totalmente diferente, certo? Então é basicamente essa a diferença entre transformações químicas e transformações físicas. Continuando aqui, essas transformações químicas elas podem acontecer de diversas formas por diversos meios. Um deles é por ação do calor, ou seja, eu posso transformar uma coisa em outra com o calor. Eu coloquei aqui um exemplo do pão e um exemplo do caramelo. Se você pegar e colocar açúcar numa panela, esse açúcar ele vai se transformar em caramelo. Então a gente tem uma transformação química por meio do calor. Depois eu não consigo mais retransformar esse caramelo em açúcar novamente. Então eu proporcionei uma transformação química nesse caso. Então se eu pegar e aquecer o açúcar, eu vou estar proporcionando calor para que essa reação química ela aconteça. Então, essa transformação é por ação do calor. A gente tem transformação por ação da luz, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas pessoas bronzeadas, que no caso, essa transformação por ocasião da luz, ela ativou a melanina. Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, mas vamos para uma mais simples que vocês já conhecem. A fotossíntese. A fotossíntese vocês já devem ter ouvido falar, que é quando as plantas elas conseguem seu alimento e aquilo ali acontece uma reação química que essa reação química só acontece por ação da luz. Então é graças à luz do sol que a fotossíntese ela acontece, ou seja, a planta ela consegue adquirir seu alimento, ela converte o gás carbônico e a água em glicose e aí a gente tem uma transformação química por ocasião da luz, porque é a luz que ela faz com que essa reação aconteça, certo? Então vocês viram que tanto por ação do calor como ação da luz a gente tem essas transformações químicas. A gente também tem por ação mecânica. Então, como assim por ação mecânica? Quando a gente pega uma coisa que está lá bem quietinha e não está acontecendo nada, e depois eu causo um estresse, eu proporciono alguma modificação, e essa reação acontece, então a gente chama essa reação química, ela acontece por ação mecânica. Por exemplo, você pegar lá um fósforo, ele está lá quietinho, enfim, sem acontecer nada. Se você pegar ele e passar naquela região da caixa de fósforo, eu estou causando um estresse naquele fósforo, eu estou causando uma fricção, então eu estou realizando ação mecânica e a reação ela vai acontecer e vai acabar queimando o fósforo, transformando ele também em cinzas, como é o caso do papel que a gente já explicou, certo? Isso tudo acontece graças às reações químicas. As reações químicas, elas podem ser de vários tipos. Essa daqui, por exemplo, é uma reação química chamada de reação de síntese ou reação de adição. Essa reação acontece porque eu tenho duas substâncias e transformei em uma. Aqui eu tenho, explicando, né? Essa primeira parte aqui, ela é chamada de reagente, porque são as substâncias que vão reagir. E do outro lado, eu vou ter os produtos. Nos reagentes, vê que eu tenho substâncias, são chamadas de substâncias simples, porque elas são compostas por apenas um elemento químico. Então aqui eu tenho ferro, é um elemento da tabela periódica, e aqui eu tenho enxofre, é outro elemento da tabela periódica. Já que nos produtos, eu tenho uma substância chamada de substância composta, ou seja, ela é formada por mais de uma substância, mais de um elemento químico. Então vê que aqui, nosso sulfeto de ferro, ele é formado pelo enxofre e formado pelo ferro. Então a gente tem aí que as reações químicas elas podem acontecer de diversas formas, por meio de diversas substâncias, que podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. Esse é um caso de reação de adição. A gente depois vai ver outro tipo de reação.
Então, uma reação bem simples é a formação da água, por exemplo. Todo mundo sabe que a água é o H2O. Então, a água ela é formada a partir de duas substâncias simples. Então, veja aqui, reagentes. Então, antes da seta, a gente tem os reagentes. Eu tenho uma substância simples, que é a molécula do hidrogênio e a molécula do oxigênio. Ambas são formadas por apenas uma substância. Nesse aqui, a gente tem... Aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o oxigênio. Substância simples. Já aqui eu tenho uma substância composta nos produtos, que é formado por oxigênio e o hidrogênio, certo? E eu tenho outro tipo de substância química, ou melhor, desculpa, outro tipo de reação química, que é chamada de reação de decomposição. Vou até colocar aqui em cima. Decomposição. A gente tem outros tipos. A gente só falou agora das reações de adição, ou síntese, ou a de decomposição. A decomposição é o oposto de adição. Então, vocês viram que antes eu tinha duas substâncias que transformava em uma substância só. Aqui eu tenho o oposto. Então, nesse caso aqui, eu tenho o peróxido de oxigênio, ou como todo mundo conhece, água oxigenada. A água oxigenada, quando ela reage, então, veja que eu vou ter aí uma reação química, já que eu vou estar modificando a matéria. Quando ela reage, vocês já perceberam que elas soltam umas bolinhas, a reação, quando você usa água oxigenada, ele começa meio que borbulhar. Esse borbulho é porque a gente está tendo a liberação do gás oxigênio. E aquela água que sobra, ela é a água normal, que é o que a gente conhece como H2O. Então, essa é uma reação de decomposição, porque uma substância deu origem a duas outras substâncias. Então, ó, só para relembrar, aqui eu tenho uma substância simples, porque ela é formada por uma substância apenas, que é o oxigênio. Aqui eu tenho uma substância composta, porque ela é formada por duas substâncias, que é o hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. E aqui eu também tenho substância composta, porque aí eu tenho dois hidrogênios e dois oxigênios, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre as reações químicas, as transformações químicas, entendido um pouco sobre as transformações físicas. Então, só para relembrar, transformações físicas, elas não mudam a matéria, ela pode ser reversível. Então, o exemplo da água, eu posso congelar a água, descongelar a água, congelar a água, descongelar. Eu posso ter essa modificação, não altero a matéria, ela ainda continua sendo água, ou cortar um papel, ele ainda vai continuar sendo papel, só que cortado, eu tenho uma transformação física. Na química, eu mudo a composição. Por exemplo, alguma coisa enferrujando, eu tenho a formação do caramelo, eu formo o caramelo, mas depois eu não consigo voltar a ter o açúcar. A queima do papel, eu posso queimar o papel, mas ele depois não volta mais a ser papel, então a gente tem essa diferença entre transformação física e transformação química. E a gente vê que as reações químicas, elas são a demonstração das transformações químicas. Então, isso que a gente está vendo aí, essa reação de decomposição, é uma reação química que ela acontece para explicar as transformações químicas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, que a gente vai ter a parte 2 desse conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.